A gente está vindo com esse livro de Romanos, e o livro de Romanos realmente ele é fantástico. O livro de Romanos ele traz uma teologia robusta, uma teologia necessária para todo crente entender. Toda pessoa que conhece Jesus, ela precisa passar de uma forma exaustiva pelo livro de Romanos e estudar ele de verdade, porque as verdades que o apóstolo Paulo ele revela no livro de Romanos é fantástico. E nós vemos que no livro de Romanos até hoje, até o último culto, desculpa, o pastor Luciano ele veio explanando do 1, e no último culto ele tentou fazer até o 11. Ele correu para fazer até o 11 ali, porém ele não terminou tudo, mas eu acho que ele conseguiu passar o que ele queria, através do que Deus quis passar para a igreja. E do 1 até o 11, o livro de Romanos é doutrina. E o que é doutrina? Algumas pessoas elas entendem doutrina como usar calça, não usar bermuda, não cortar o cabelo. Quem já ouviu falar isso aqui assim, ó? Na minha igreja tem doutrina. Já viu isso aí? As mulheres não usam calça. Cara, isso aí não é doutrina nunca, nem aqui, nem na China. Isso aí nunca vai ser doutrina. Isso aí é costume, isso aí é respeito, quem gosta de viver isso, mas são costumes. Doutrina é informações, doutrina é um estudo, doutrina é aquilo que não pode ser modificado. Isso é doutrina. Doutrina é aquilo que traz para nós uma verdade, uma realidade, a qual nós devemos obedecer, sem via de dúvidas, nós somos chamados de fundamentalistas. Qual que é o problema hoje da igreja contemporânea? Em alguns casos, né? Não em todos, nós somos uma igreja contemporânea. Na igreja contemporânea agora do século, a qual está absorvendo algumas coisas seculares, que nós temos visto na política e tudo mais, na arte, por isso que nós estamos buscando se informar sobre isso e aprender para transformar, que nós falamos agora do DIP. Eles estão ouvindo, eles estão aprendendo e transformando e trazendo e mudando a doutrina, dizendo que algumas coisas não é mais pecado, dizendo que a salvação ela não é só por Jesus. Algumas pessoas estão dizendo isso, algumas igrejas evangélicas estão caindo nessa linha, que se denominam evangélicas, né? Então isso daí é transformar a doutrina, isso daí é mudar a doutrina. Nós somos fundamentalistas, nós cremos sim em tudo que a Bíblia diz, da forma que ela diz e do jeito que ela diz. E nós aprendemos aqui sobre justificação pela fé, uma doutrina, sobre predestinação, uma doutrina bem complexa e bem discutida. Nós aprendemos aqui sobre... eu escrevi aqui que eu estou meio sem cabeça aqui, deixa eu ver. Justiça de Deus, adoção, nós somos adotados por Deus em algum momento da nossa vida. Então isso são doutrinas que servem para toda a igreja que se denomina evangélica e que tem a Bíblia como centro. Então, Romanos, ele explana todas essas doutrinas. Desde o começo, ele começa ali criticando, falando que todos os homens são maus. Depois ele critica os homens que são moralistas. E depois ele vem falando sobre justificação. E é maravilhoso, gente. De verdade, você olha para lá, começa a ler isso, e você vê que você não tem dependência nenhuma de ti, própria, para a sua salvação. Você depende exclusivamente do que Jesus fez por nós no Calvário. Isso não é maravilhoso? Quem aprendeu isso? Quem entendeu isso? Quem absorveu isso? E a parte... Quem talvez nunca tinha ouvido dessa forma, que o pastor ele explanou aqui, e você falou, a vida inteira eu estava sofrendo com isso, achando que eu tinha a possibilidade de não ser salvo, porque eu não sou uma pessoa boa, porque meus pensamentos não são bons. Tem pessoas que vivem isso, gente. Porque eu não consigo, eu tenho raiva. Então, só que nós aprendemos aqui que a salvação não depende de nós em nada.
depende exclusivamente do sacrifício de Jesus. E agora, ainda até o 11 ele fala sobre isso. Só que aí chega no versículo 12. Tem algo aqui no versículo 12 que é fantástico. No capítulo 12. Quando Paulo ele começa a escrever essa carta, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz assim, Romanos 12, 1. Romanos 12, 1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado por essa palavra. Nós cremos que tudo que nós fazemos é por causa que a sua graça nos alcançou um dia, Pai. E obrigado por ela. Obrigado pelo seu favor. Eu quero comunicar com a sua igreja, que o Senhor atue. Em primeiro lugar, que o Senhor esteja atuante, Senhor, na minha fala, em tudo que, nos meus pensamentos, naquilo que o Senhor me deu nessa semana para mim ministrar a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela sua bondade. Amém. Amém, galera? Então, aqui ele está falando, e o que me chamou a atenção foi essa primeira palavra que ele usou aqui. Em algumas versões, ele diz assim: pois rogue-nos. Só que aqui ele está falando portanto. E essa palavra portanto, ou pois, ele é uma conjunção conclusiva no português. E o pois também. O pois ele é uma conclusão, eu esqueci a palavra. Conjunção conclusiva. O que é uma conjunção conclusiva? Ele está terminando o pensamento, ele está terminando algo que ele, uma ideia, que é muito importante. Por que ele está terminando ela? Porque até aqui ele falou assim: olha aqui, ninguém é bom, olha aqui, todo mundo pecou, olha aqui, é só pela graça, olha aqui, você sabia que nada pode separar do amor de Deus? Olha aqui, nem a tribulação, nem a espada, nem a morte, nada pode separar do amor de Deus. Sabia que você é mais que vencedor em Cristo Jesus? Sabia? Ele está falando isso. Ele está falando aqui que você foi escolhido por Deus. Você não precisou fazer nada, Deus te escolheu. Deus tirou você das trevas e colocou na luz. E quando eu comecei a ler, de verdade, eu já pensei várias vezes, mas quando eu comecei a ler, comecei a ver o pastor falando aqui sobre a ideia de você ser eleito de Deus, a predestinação, eu comecei a pensar na minha vida, na minha conversão. Eu falei: meu Deus, mano, eu tenho certeza que Deus me escolheu, que não é possível. O que Ele fez para me chegar até aqui, o caminho que eu percorri, sem perceber que eu estava indo para os braços dEle, que eu estava indo para o caminho de Deus, foi fantástico. Só que eu não estou falando aqui desde quando eu me converti com 26 anos. Eu estou falando desde da minha juventude, desde a minha adolescência. Desde quando eu estava, sabe, nas trevas. Eu via oportunidades que me tiravam de um momento de morte, de um momento da profundeza do lodo, do pior. E eu saía dali sem entender de tudo que aconteceu, e Deus me colocou aqui hoje. Aí eu falo: meu, não é possível, só pode existir, só existe uma coisa, é a soberania de Deus. Só que aí Paulo fala: portanto, você é tudo isso, gente. Portanto, existe um caminho para essas pessoas também. Existe situações que nós devemos viver. Existe uma conduta. Porque a palavra de Deus, a doutrina, ela é importante, a teologia é importante. E a teologia, ela nos traz a ideia mesmo que Deus é soberano, pronto e acabou. Portanto, existe a ética. Existe uma ética cristã.
Existe uma forma que nós devemos viver. Existe uma forma que nós devemos nos comportar, porque somos cristãos. Porque nós entendemos as verdades, que nós somos salvos, que Deus nos ama, que nós somos filhos, que Ele nos adotou como filho, que o Espírito Santo nos guia. Tudo isso é escrito em Romanos. Portanto, existe uma vida a percorrer. E aqui ele fala, primeira coisa que ele fala, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, e que se ofereçam em sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? Nós falamos essa expressão e muitas vezes não entendemos o que falamos. Entenda uma coisa, antes de Jesus, o sacrifício era o quê? Animais. Os caras levavam animais até o lugar para se purificar do pecado, para se purificar. Tudo que eles faziam era a lei cerimonial que existia. E isso, gente, nos dias de hoje, se a gente fosse fazer isso aí, pronto, já era, por causa da proteção dos animais. Já era, nós ia ser cancelado, a igreja ia ter que fechar, graças a Deus. E também eu tenho dó de animal, eu não ia conseguir porque eu tenho tanta dó de animal. Eu tenho dó. Se eu matar uma galinha, é só se eu tiver com muita necessidade mesmo, porque eu tenho dó, cara. Quem tem dó de matar galinha aí? Ninguém? Meu Deus do céu, vocês são maus, cara. Agora fala de comer a galinha. Eu já arrebento. Matar um boi, eu tenho dó, mas para comer a carne, eu sou... Tem gente que fala assim, se eu ver matando, eu não como. Eu tenho dó, mas se eu ver matando, eu como assim mesmo. Não estou nem aí. Um porco, né? Gostoso, né? Porém, era lei. Eles levavam ali alguns animais puros, animais que não tinham defeito algum, porque esses animais, quem que esses animais simbolizavam? Cristo, Jesus. Que Jesus foi? O Cordeiro Imaculado. Jesus foi isso. Porém, Jesus veio, morreu por mim e por você, ressuscitou no terceiro dia, é o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Rei, e nos deu uma vida nova. A partir daí, você imagine só, você não tem mais a punição da lei. Hoje você pode adorar qualquer lugar do mundo. Aonde você estiver, você pode adorar o Senhor. O véu se rasgou. Tudo isso é falado em Romanos. Porém, você é um sacrifício vivo. A nossa fé, ela deve ser sacrificial, sim. Pastor, mas não é pela graça? É lógico que é pela graça, é por isso. O que você pode dar para Deus? O que você pode oferecer para o Senhor? Eu sou salvo pela graça? Então, sabe uma coisa que aqui as igrejas estão falando hoje? Eu não preciso nem ir para o culto. Eu não preciso mais me relacionar com o irmão, porque o irmão são terríveis. Ai, que irmão terríveis. É melhor ficar sozinho em casa. Cara, isso aí não é sacrifício vivo. Não, porque, sabe de uma coisa? Eu sou salvo pela graça, eu não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo. Quem te falou isso, irmão? Você não faz para ser salvo mesmo. Você faz porque você foi. Você não faz para alcançar o favor de Deus. Você já alcançou. Você faz por isso mesmo, porque você já alcançou. O que você pode dar por esse favor? Deus não quer nada seu não, irmão. Ele não precisa. Você acha que Deus precisa do nosso sacrifício? Ele não precisa. Mas nós temos que entender uma coisa, irmão. Você pensou o quanto você deve para Deus? Se fosse pagar isso, como você faria? Não tem como, cara. Dinheiro nenhum paga, sangue nenhum escorrido não paga. Pobre nenhuma paga. É por isso que nós temos que ter a mentalidade de sermos um sacrifício vivo. Porque ser um sacrifício vivo significa que nós não precisamos morrer. Nós não precisamos entregar nosso sangue. Até o dízimo que a gente dá, cara, toda a nossa justiça, como diz, é trapo de imundícia para Deus. Mas sabe o que eu faço, Senhor? Eu sei disso. Mas eu vou estar. Eu vou fazer. Eu vou ser generoso. Eu vou amar. Eu vou entregar minha vida para o Senhor. Sabe, aonde que eu tenho que atuar, eu vou estar lá, Senhor, porque eu sou um sacrifício vivo. Você já parou para pensar, a sua vida faz sentido sem Jesus?
A minha não faz, gente. Eu fico pensando, às vezes eu penso em largar tudo. Eu falo, vou largar tudo, com raiva. Aí eu falo, vou para onde? Quando Jesus, ele começa a repreender o pessoal no monte, aí os discípulos ficam lá e todo mundo vai embora, e vocês vão embora. E os caras falam, mas para onde a gente vai? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. É mais ou menos isso que eu vivo, é mais ou menos isso. Eu falo, meu Deus, para onde? Não tem outra coisa para me fazer na vida. Não tem outra coisa que me agrada. Não tem outra coisa que eu tenho prazer. Não tem outra coisa que eu olho assim e falo assim, é a única coisa boa que eu consigo fazer. É poder tocar em alguém, é poder comunicar que Deus me salvou, é que poder, amar pessoas, é poder dizer, gente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a coisa mais nobre que eu faço. Para onde que eu vou, cara? Não tem outra coisa, irmão. Por mais nobre seja a sua profissão, por mais nobre, por mais inteligente que você seja, não existe mais nada mais nobre do que servir o Senhor como um sacrifício vivo e agradável. Nada mais nobre. Nós estávamos ministrando aqui na vigília, e tem aqui uma música bonita, que também fala de uma parte bíblica, que fala sobre quebrar os vasos aos pés de Jesus, né? Aquela música é linda, romântica. Ela dá vontade de chorar, você fala, meu Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor, aos seus pés. Não tem uma parte da música que eu esqueço sempre, que eu não sei nem cantar a música nenhuma, esqueço até o que eu falei agora mesmo, que fala assim, não há, como não importa o preço do perfume derramado, sua presença vale mais. Essa música é linda, né? Mas você já parou para pensar no que ela está falando? Não importa o preço. Sabe que é verdade que quando a gente canta isso, será que é do íntimo, das nossas entranhas mesmo? Ou é porque a música é bonita? Cara, porque qual é a sua possibilidade? O que você quer dar para Deus? Ah, não, porque eu estou para reinar nessa terra. Amém, reina, irmão. Reina. Reina na terra mesmo. Conquiste muito. Mas aí, essa conquista serve para quê? Para encher só o seu castelo? Para encher só o seu celeiro? Não, você é um sacrifício vivo, irmão. Nós temos que estar dispostos a entregar tudo se for necessário. Sabe, aquela mulher, ela derramou algo que pessoas, mulheres da época, juntavam uma vida, que era o perfume para o casamento. Não é isso que é falado? Quem já ouviu falar essa? Eu fico preocupado de falar algumas analogias, porque eu não sei se é muito romantismo. Mas eles falam isso, então vou usar isso aí, dê no que der. Não é doutrina isso, daí é só uma... Porém, cara, quem aqui quando foi casar, trabalhou muito e juntou muito dinheiro? Ralou? Trabalhou, fez hora extra, juntou dinheiro, a mulher queria vestir de noiva. O vestido de noiva é no mínimo R$5.000. Eu não sei para que isso, gente. Alugada ainda, Eu falo, eu não estou querendo comprar não, irmã, é alugada. Ela fala, não, mas é isso mesmo. Ô, irmã, é um vestido, irmã. Que tem aí? Não, misericórdia. Se eu fosse casar hoje, eu ia comprar na Shopee. Não da China ia vir. Misericórdia, o negócio tudo torto, assim, a mulher chegando. Ela não merece isso, não, irmão. Compra o melhor para ela. Porém, você imagina só, depois que você trabalhou tudo isso, ralou, a mulher sonhou. Aí Deus fala assim, agora me dá tudo. Me dá o seu vestido. Não o casamento ele não vai pedir. Ele não vai pedir o casamento, ele vai pedir toda a estrutura que você quis, que você sonhou. E aí? Aí você vai falar, não, Senhor, também não, né, Senhor? E a gente fala isso sim. E não tem problema falar isso, sabe por quê? Deus não depende disso. A pergunta que eu quero, a luz que eu quero acender é o quanto você está disposto a dar para Deus. Quanto você está disposto a entregar para o Senhor pelo aquilo que já aconteceu. Não vai acontecer porque você vai dar. Está entendendo? Não vai acontecer porque você vai fazer. Já foi feito. Mas e aí? Portanto, o que nós podemos fazer? E ele continua aqui. Este é o culto racional de vocês. O que é um culto racional, irmão? Na verdade, muitas pessoas, inclusive eu, talvez já falei isso, do culto racional ser um culto intelectual.
Um culto que não tem emoção. Posso ter falado isso, eu estou falando porque eu já briguei muito com isso, então pode ser que eu já falei, né? Não lembro se eu falei, mas não duvido de não ter falado não. Porém, não é isso que ele está falando. Não tem problema nenhum em ter emoção no culto, tem que ter emoção, porque a presença de Deus nos emociona, é fato. O Espírito Santo em nós, ele emociona a nossa vida, é maravilhoso isso. Quando ele fala de culto racional, é um culto inteligente, sim. Lembra que eu falei que antes do portanto, ele falou um monte de doutrina? E doutrina é o quê? Informação. Doutrina é o quê? É intelecto. Doutrina é teologia. Então o nosso culto racional não pode estar somente pautada em emoções. Porque a emoção, eu já vi muitas pessoas, irmão, a gente fazia encontro com Deus aqui. Teve uma época que a gente fez 12 encontros com Deus, em um ano. Teve mês que teve 2. É coisa de louco, e todos lotados, gente. É uma coisa de doido. Batizamos muita gente naquela época, mas batizava lá mesmo, porque a pessoa está... O encontro com Deus, ele traz uma emoção. É maravilhoso. Eu me converti, eu fui batizado no encontro. Eu fiquei emocionado demais lá. Deus transformou minha vida através da emoção que Ele derramou em mim. Das verdades que foi ministrada lá. Mas falar que eu lembro da palavra, eu não lembro de nenhuma. Mas foi bom para mim. Só que nós batizava a pessoa lá, a pessoa emocionada, feliz, né? Porque eu encontro com Deus no finalzinho do encontro, assim, quando está acabando, você não quer ir embora. Parece que o seu coração está explodindo assim. Você fala, meu Deus, que lindo que é, todo mundo aqui. Você olha as pessoas mais feias que tem lá, você fala, nossa, como aquela pessoa é bonita. Eu vi um vídeo na internet, o apelido do cara era roubar, você viu? Quem viu esse vídeo aí? Eu falei, o cara, por que roubar? Aí, porque roubar é feio. Eu falei, caramba, cara. O nome dele é Tiago, o nome dele, só pra... Eu falei, meu Deus, não pode fazer com as pessoas, gente, que pecado. Mas você olha aquela pessoa, você fala, que pessoa linda. Tudo é lindo em volta de você, porque está alegre, está feliz, emoção. Aí a pessoa batizava, por Deus, gente. A pessoa batizava no domingo. Nunca mais ela aparecia na igreja. Nunca mais. Só emoção. Nós paramos com isso. Nós batiza uma vez por ano só agora. A pessoa tem que... Não tem nada. A pessoa que quiser batizar, ela pode batizar de um dia para o outro. Mas a gente pergunta para ela, você quer mesmo, irmão? É isso que você quer? Por que você quer batizar? Por quê? Você tem certeza disso? Porque, cara, não dá para ser responsável, fazer a pessoa batizar, fazer um sacramento que é muito importante, e a pessoa nunca mais aparecer na igreja. Porque não teve verdade nenhuma nela. Não teve entendimento nenhum daquilo que nós falamos. Então é isso que ele está falando. É esse tipo de culto racional. Nós estamos aqui esperando vir um avalanche de emoção sobre nós. E quando a emoção, Deus falou hoje, porque eu saí arrepiado. Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. E nós estamos aqui porque nós entendemos que o culto é importante. Nós viemos aqui adorar o Senhor Jesus. E nós viemos aqui porque os nossos irmãos estão junto com a gente. Isso é maravilhoso. E a Bíblia fala também, não deixais as vossas congregações. É bíblico. E é isso que nos faz cultuar o Senhor, fazer parte de uma igreja local, amar o Senhor. As outras coisas, o ambiente, a atmosfera emocional, que é legal e gostosa, e também não vou falar que não é importante, que eu gosto, é secundário. Mas o culto racional é aquilo que está na minha mente. Eu sei, cara, eu sei que eu sou em Jesus, eu sei que fui salvo, e é por isso que eu vivo isso que eu vivo. É por isso que eu entrego minha vida, é por isso que eu sou um diácono, é por isso que eu sou um pastor, é por isso que eu sou um crente que ama as pessoas, é por isso que eu vou buscar mais a Deus, é por isso que eu oro, é por isso que eu leio a Bíblia. É porque eu tenho um culto racional, é porque eu entendi, é porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu não leio a Bíblia para ter Senhor, eu preciso ler a Bíblia porque... Não, eu tenho que ler a Bíblia porque se eu não ler a Bíblia... Deus não vai falar comigo. Isso é verdade, eu creio. Mas, se eu não ler a Bíblia, Deus não vai me ajudar. Não é isso não, irmão. Você lê a Bíblia porque você já entendeu. Você sabe que ali estão as palavras da verdade, a palavra de vida eterna. E é por isso que eu vou atrás, é por isso que eu busco, é por isso que eu oro. É por isso que eu amo as pessoas, por mais ruins que elas são. Mas vamos chegar nesse ponto ainda. Amém? Versículo 2, meu Deus do céu, o tempo passa muito rápido, Jesus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente,
pela que seja capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Já para eu pensar qual que é a boa, perfeita vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Às vezes, pessoas perguntam isso para nós: qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Qual que é o meu propósito? Qual que é... Irmão, vê a Bíblia, vê lá, está falando lá. Primeira coisa que ele está falando aqui: não se amolde ao padrão deste mundo. Amoldar, pegar forma, como o Zé abriu o culto aqui falando. Sabe? Tem muitas igrejas pegando a forma do mundo. Nós, não sei se você... quem aqui assistiu Barbie já? Não, já assistiu? Saiu agora, mas falei, cara, você está ligeiro, hein? Saiu quinta-feira, eu acho. Amém, galera? Eu não assisti também. Eu até ia levar minha filha, que ela queria assistir. Ela não está aqui, mas eu ia levar ela depois. Mas eu já não vou mais, porque eu não vou dar bilheteria para aquele filme. É um filme, para você ter uma ideia, gente, olha como os caras é malandro. Por isso que eu falo que a gente tem que aprender sobre Deus. Cara, a gente precisa aprender. Se você não quer mergulhar em Deus para mudar a cultura, se você não quer mudar seu ambiente, não quer mudar sua família, nós vamos perder tudo isso, gente. Ontem, um pastor em Cambuí me falou que daqui a 30 anos, escuta essa, tem um estudo já feito, daqui a 30 anos, apenas 30% das famílias serão famílias que têm o padrão judaico-cristão. Qual que é o padrão judaico-cristão? Pai, mãe, filhos. 30%. Deixa eu falar para você, quando chegar nesse ponto, nós vamos ser minoria. Nós vamos ter que fazer um movimento das famílias judaico-cristãs. Nós vamos... vai ficar difícil, queridos. Escuta essa. A gente acha que isso é besteira, não é, gente. Se nós nos preparar, não educar nossos filhos, não educar nossas crianças, não falar de coisas sérias, querido. A vida não é só ganhar dinheiro, a vida não é só reinar na terra, a vida é formar uma geração para não perder ela. Escuta essa, irmão. Tudo que a gente fala aqui de gostoso é bom, e eu quero isso para mim e para você, mas eu quero dizer que a vida não é só isso. Você ama a sua família? Você pode não ter seus netos, porque seus filhos podem ser corrompidos por essa ideia. Porque o mundo está ligeiro, eles querem nos conformar. É isso que eles querem fazer. E conformar, irmão, é pegar uma coisa que tem um formato e transformar ele em outro formato. Eu já trabalhei em uma empresa que fazia conformação. Ele pegava um negócio de alumínio, colocava numa máquina, o negócio tinha uma forma, e ali ele se transformava, ele se conformava. E na hora que ele tirava o negócio, tinha outro formato. É isso, é conformação. Então, o que eles fizeram nesse filme, galera? Que eu vi, né? Eu vi as resenhas. Mas depois, quando tiver pirata, eu vou assistir, para não dar ibope para ele. Só quando tiver pirata, eu vou assistir pirata. Só para não dar... Eu vou assistir, não vou baixar na internet e na pirataria, não estou nem vendo, cara. Só para não dar ibope para eles. Porque eles estão falando lá, primeira coisa, eles estão contra a maternidade. Segunda coisa, contra o relacionamento entre homem e mulher. O homem, ela desvaloriza o homem no filme. Eu não assisti ainda, eu estou falando aqui algo que eu li, que eu vi, alguns vídeos na internet e vi alguma resenha. Mas eu quero ver. Então, aí, qual que é a ideia deles nesse filme? Quem que gosta desses filmes? Tem adulto todo também que gosta. Não vou falar também, não vou generalizar as crianças, porque elas não têm culpa disso. Mas, na maioria das vezes, são crianças, adolescentes. Então, eles são muito espertos. Então, eles fazem algo fantástico, que é fantástico. A cultura que eles colocam lá, o audiovisual, a produção, é maravilhoso, gente, não tem para ninguém, hollywoodiano. Coloca lá um negócio top demais. Chama atenção, só para você ter uma ideia, até ontem, eles levantaram mais de 100 milhões de dólares em bilheteria. Só para você ter uma ideia. Começou quinta-feira, se eu não me engano. 3 dias, cara. 100 milhões de dólares. Eu não sei quanto que eles gastaram. Portanto, leva a criança para lá, a criança vai ouvir aquelas mentiras como verdades e vão falar: Barbie faz isso, eu vou fazer também. Não quero ter filho. Não quero ter marido. Meu marido não presta. Meu pai meu pai não presta. Meu pai, ele não manda em mim. Ele está tirando a figura do homem do lar. Está entendendo, gente? Isso é muito sério. Se nós não pensarmos, gente, deixa eu falar para você uma coisa.
Se nós não pensarmos em nossos filhos, neles serem instrumentos. Hoje nós podemos, eu já falei isso várias vezes, hoje nós somos a contracultura do mundo. O evangelho, a igreja é a contracultura. Se nós não prepararmos nosso filho para ir contra isso, e nós nos prepararmos também para educar eles, porque nós podemos fazer, professores não se acovardar, empresários não se acovardar, investir dinheiro em lugares, homens não se acovardar, pastores não se acovardar, deixar se amodar, nos amordaçar. Tudo para eles agora é preconceituoso, é fascismo, é não sei o que lá. Se a gente cair nessa, irmão. Esses dias eu corrigi meu filho pequenininho, ele foi para a escola e ele falou para a professora. Deu uma varadinha nas nádegas dele. Aí ele falou para a professora, tem 3 anos, mas fala para você, irmão. Tem hora que dá vontade de fazer até, não vai fazer, mas o moleque é terrível demais. E dá uma varadinha na bunda dele, ele dá risada às vezes, pra você ter ideia, como é um pecadorzinho. Ele ri da sua cara, ele está quase chorando, mas ele está rindo assim, só para valorizar só essa varada. Terrível. Chegou na escola e falou para a professora. Minha esposa trabalha na escola, a professora foi falar com minha esposa. Aí minha esposa veio falar para mim, eu falei, mas... Fala para ela que eu só não faço nela também, porque ela é minha filha. Oxe, agora ela que manda na minha casa, pode chamar? Vou chamar o conselho tutelar, eu vou fazer o quê, irmão? Não posso fazer nada. Eu vou ter que tirar uns dias de cadeia. É o mínimo que eu vou fazer. Porque não dá para se dobrar por aquilo que o pessoal pensa como é criar filho, irmão. Não dá para se dobrar com aquilo que o pessoal pensa. Se a gente não perseverar nos nossos filhos, se a gente não olhar para a Bíblia e sonhar com eles, e falar, Senhor, me ajuda, porque não é fácil criar filho não, irmão. Não é fácil. Se alguém falou para você que é fácil, é mentira. Eu tenho uma filha de 16 anos, cara. Como eu peço para Deus me ajudar a criar ela? Pensamento dela, irmão, escola, internet, parece que quer tirar, colocando um monte de ideinha, se a gente não confronta na mesa, se a gente não fala com ela. Tem vezes que ela fica até nervosa com a nossa opinião. Tem dia que ela estava até nervosa. Eu estava até contando, ela foi para um acampamento lá numa igreja lá de São Paulo. Ela vai vir embora hoje, desde quarta-feira. Ela pediu para ir. Eu falei, Laura, mas é caro, Laura. Ela, não, pai, eu quero ir. Eu falei, meu Deus do céu, mano. Caro o bagulho, caro. Para mim é caro. Para ficar 5 dias é R$1.000, gente. Eu falei, meu Deus do céu, mano. Negócio caro da bexiga, cara. A nossa igreja de rico, lá no Morumbi, a igreja. Saí lá no Zona Leste de São Paulo para minha filha querer um bagulho na igreja de Morumbi, cara. Eu nunca nem fui no Morumbi, eu acho. Uma vez que eu trabalhei nos Jardins uma vez, eu era 16 anos eu tinha. Estava andando nos Jardins, os policiais me enquadrou. O que foi? Um moleque, 16 anos. Que eu passei em frente a uma boutique só de rico lá. Falou que eu estava querendo roubar as velhas lá. Eu falei, que você tá louco, meu? Eu estou trabalhando, estou no meu horário de almoço. Porque aquela cara de maloqueiro que eu tinha, né? Agora melhorou um pouquinho, mas... Roupa tudo larga, tudo roupa, tênis rasgado. Calça até aqui embaixo. Olha aqueles moleques que usam a calça aqui embaixo. Aqui. Boné aqui no olho, aqui assim. Uma cara de maloqueiro no meio do bairro de rico. A única vez que eu fui num bairro de rico. Mas, foi, cara. Só que assim, quando ela me pediu isso, eu falei, ela nunca me pediu nada desse tipo. Aí eu falei, caramba, peguei o cartão de crédito e passei 10 vezes, cara. Vou pagar até o ano que no próximo eu vou estar pagando ainda. Não estava nem podendo, irmão, de verdade. Mas eu falei, vai cair, cara. Ontem aconteceu uma coisa lá, fantástica com ela lá, que eu vi, e a minha esposa viu no YouTube acontecendo. Chamou o nome de uma pessoa, Laura. Aí levantou 4 aulas. Não, é a Laura que estava reclamando do cabelo hoje. Eu falei, minha filha, certeza. Quem conhece ela sabe. Estava triste por causa do cabelo. Eu falei, tomara que ela não assista, senão ela vai ficar brava comigo. E era ela mesmo. Aí o rapaz desceu lá e falou com ela lá. Aí depois ela mandou mensagem para minha esposa falando que era ela. Mas, o que eu quero dizer com isso, gente? A gente tem que investir nos nossos filhos. Nem que custe bastante, você invista nos seus filhos.
Tomara que não seja tão caro assim, mas invista, cara. Impulsione eles. Se tiver que obrigar eles, obriguem. Já falei isso, já repito. Obriguem eles, tá? Obriguem eles, ler a Bíblia. Eu já vi minha esposa brigando com minha filha para ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia, senão eu vou tomar seu celular e vou te bater. Eu falei, caramba. Quase que ela, com muita vontade, né? Mas, cara, aí você vai falar assim, parece ser radical? Sim, parece. Tem uma outra forma de fazer? Talvez tenha. Mas é a forma que ela está fazendo. A menina não está lendo a Bíblia. E você vai fazer um resumo e vai me apresentar depois. É assim que ela faz, cara. A gente faz em casa. Lê João, e depois vai ter o resumo. E depois ela vem com o resumo lá, com um textinho desse tamanho aqui. Eu falei, caramba, você leu João todo, um texto de 4 linhas? Miséria. Agora com o chat GPT, não dá nem para abraçar muito. Porque agora, resumo de João, já sai tudo já. Mas é assim, irmão. Agora o que o mundo quer? Que nós nos amoldemos. Não pode falar assim, tem que amar o filho. Se isso não for amor, não sei o que é, irmão. Se você pegar seu filho e obrigar ele a ler a Bíblia e não for amor, eu não sei mais o que é. Se você corrigir seu filho porque ele está dando mancada na escola, porque ele está desobedecendo, eu não sei o que é amor. Deixe seu filho entregar assim para você ver o que você vai ter. Vai perder. E o mundo não, o mundo está falando isso, não pode. Não, tem que tratar assim. Meu Deus do céu, viu, mano? O tempo passa muito rápido. E ele continua. Transforme-se pela renovação da sua mente. Transforme-se, renova a mente. Nós precisamos renovar a mente, gente. Nós precisamos entender, através da palavra, renovar nossa mente. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que você quer que eu faça? Senhor, eu preciso mergulhar em Ti, porque minha mente precisa ser transformada. Eu preciso entender onde o Senhor quer que eu pise. Eu preciso entender, Pai. O mundo não vai me conformar, porque o Senhor renovou a minha mente. Sabe, nossa mente é blindada, cara. Nossa mente tem que ser, sabe, cheia das verdades de Deus. Nada vai corromper nossa mente. Essa é a mente do cristão. E não é mérito nosso, irmão, não, irmão. É uma escolha sim, mas é Deus que Ele deu tudo pronto para nós. Nós só precisamos caminhar. Nós só precisamos andar por isso. Amém? Eu vou dar uma corrida aqui, senão não vou terminar nem a metade. No verso 3. Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem a si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. O que ele está falando aqui, irmão? É sobre nós. Ele está trazendo agora uma realidade pessoal. Primeira coisa que ele fala aqui, que eu fiquei achei muito interessante, ele fala aqui, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Isso daqui para mim, tem gente, irmão, que se acha, não tem? Tem gente que se acha o melhor. Tem cara que você vai falar com ele, ele fala, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu. Você não consegue nem falar. Sabe que nós temos esse entendimento, irmão. Nós não podemos nos achar melhor que ninguém. Nós não temos que ter, nós mesmos, ter essa imagem de nós, de ser superior aos outros. É isso que ele está falando. Ele não está falando para você não entender quem você é em Cristo. Tanto que ele fala também, ele fala assim, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Ele não está falando se sentir uma porcaria também, eu não sirvo para nada. Não é isso não, irmão. Deus pode te usar. Você pode ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Mas ele está falando aqui, para não se achar, não se gabar. Porque eu sou o melhor. Porque eu sou um bom pai. Porque eu sou um bom marido. Porque eu sou um bom ministro. Porque eu sou um bom... E assim por diante. Porque estou ficando rico e sou muito bom nisso. Porque eu sou... E assim vai. Não se ache, irmão.
Não tenha essa visão de você mesmo. Não seja soberbo. A palavra de Deus diz que Deus, Ele se afasta dos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Também não seja humilde aos seus próprios olhos também. Também, eu sou muito humilde. Teve um dia, irmão, eu fui visitar um cara, foi engraçado isso aí. E esse cara falou assim, pastor, estava eu e o pastor Luciano, se não me engano o Zé estava também, não lembro. Falou, pastor, eu não perdoo ninguém, pastor, porque eu sou orgulhoso. Ele falou assim, eu sou muito orgulhoso. Aí nós ouvimos ele falar, né? Aí passou 10 minutos e ele falou assim, pastor, não tem ninguém mais humilde que eu nessa terra. Eu falei, que paradoxo. Homem paradoxal. Eu falei, meu Deus, mas como pode, né? Você está entendendo? Lógico, ele não sabia o que estava falando, a verdade é essa. Primeira coisa, ele é orgulhoso, depois ele... Mas, eu sou muito humilde, viu, gente? Não. Seja uma coisa só. Seja servo de Deus, irmão. Seja somente transformada por Deus. Sua persona transformada por Deus. Você vai ver só, você não vai precisar se achar, você não vai precisar sentir menos. Quando você sabe quem você é em Deus, quando você sabe que você é filho, quando você sabe que Ele te resgatou de uma das trevas e te colocou na luz, e você fala, eu sou isso. Não tem título melhor do que ser filho de Deus. Não tem título melhor. Agora tem irmão que é terrível, irmão. Parece que eu sou isso, eu sou aquilo. Ai. Até porque, irmão, ninguém é melhor que ninguém. Nós estávamos conversando aqui na sexta-feira e eu falei sobre... Nós estávamos falando sobre liderança da juventude e tal. E eu falei, eu tenho mania de me depreciar. Eu tenho mania. É meio voluntário essa depreciação que eu faço de mim mesmo, sabe? É uma estratégia para me colocar no meu lugar. Então eu faço isso. É uma forma de comunicar. Mas, eu falei, gente, eu não sou nada sem vocês. Sem a galera que está comigo, sem fulano, sem ciclano, eu não sou nada. Porque nós somos uma equipe, nós somos o corpo de Cristo. Na família, irmão, o marido não é nada sem a esposa não é nada sem o marido. A verdade é essa, irmão. Deus é perfeito, Deus ele liga. Os filhos, eles completam a família. Não existe ninguém que consegue ser solo. A pessoa solo, ela não vai se dar bem. Ela vai padecer sim, irmão. Quando eu falo solo, não estou falando de viver sozinho. Eu estou falando de solo na vida, assim, no corpo. Eu não consigo caminhar sozinho numa equipe, num trabalho, na igreja, na família. Nós somos o corpo. Em todo lugar que nós estamos, em todo lugar que nós estivermos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E nenhum corpo é feito por um único membro. Cada um tem um talento diferente um do outro, mas todos são extremamente essenciais. Cada um tem um talento. Cada um tem uma forma de falar, de pensar, mas todos são extremamente essenciais. Porque Deus, Ele é bom e é perfeito. E Ele não vai fazer confusão no meio do povo. Nós só precisamos entender isso e caminhar junto. É isso. Amém? Dons e serviço. E ele fala aqui também, no 6, do 6 ao 7, ao 8, ele diz, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o para a proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. É isso aqui, irmão. Cada um tem um dom, cada um tem uma forma de ser em igreja, ou forma de ser em qualquer lugar da família. Cada um tem um jeito, cada um tem um dom especial. Amém? Aí, depois ele fala entre irmãos, no 10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira dar honra aos outros, mais do que a si próprio. Nunca lhe falte zelo. Seja fervorosos no espírito. Sirva ao Senhor. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal.
Apegue-se ao que é bom. Alegre-se na esperança. Seja pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em sua necessidade. Pratiquem hospitalidade. Olha o que ele está falando aqui. Para a gente olhar para o irmão, cara, como se fosse nós mesmos. É o que Jesus falou. Para a gente, sabe, não ter um amor fraternal. Para a gente ser fervorosos. Primeira coisa que ele fala aqui, irmão, seja fervorosos. Não desista. Continue. Se alegre uns aos outros, se alegrem uns com os outros. Não permita que as circunstâncias nos derrubem e nos mantenham no chão. E faça isso com seus irmãos. Você já parou para pensar que você pode estar impulsionando alguém a estar aqui ou conhecer Jesus? E se você cair, você pode derrubar essa pessoa também? Se você se entregar para as dificuldades, você pode derrubar essa pessoa também? E é isso que ele está falando aqui. Para a gente pensar nos irmãos. Pense, irmão. De verdade, irmão. Eu já pensei em desistir de ministério. Mas quando eu lembrei das pessoas que vêm atrás, das pessoas que olham para mim e vê um pouco de inspiração, pouquinho, porque eu não inspiro tanto não, só inspiro um pouquinho, mas aquela inspiração talvez é que mantém aquela pessoa ali, firme, não porque não, acho que não deve ser isso, mas eu quero dizer, sabia que as pessoas impulsionam as outras, e quando você olha para aquilo que há de vir, eu falo, não posso desistir, não é só eu que estou em jogo, tem um monte de irmão aí, tem um monte de pessoa que Deus tocou através da minha vida e continua tocando. Eu não posso simplesmente, por causa de zelo meu próprio zelo pessoal. Alegre-se. Olha, isso daqui é muito forte, irmão. Eu estou fazendo 15 aqui. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Quem é salvo tem que viver assim, irmão. Sabe por quê? É muito fácil a gente chorar com quem chora. É muito fácil. Oh, irmão, meus pêsames. É muito fácil, eu te garanto, irmão. Se eu falar aqui agora, pessoal, nós precisamos levantar uma cesta básica que o irmão está passando necessidade. Nós levanta. Levanta até mais do que precisava. Agora, se eu falar assim, o pastor Adailson não está precisando de nada, gente. Não está precisando de nada, ele está feliz pra caramba. Vamos fazer ele ficar mais feliz ainda? Vamos dar mais dinheiro para ele? Então, ele já gostou. Vamos levantar uma oferta aqui para ele, só para ele ficar mais feliz ainda. Eu tenho certeza que muitas pessoas não vão falar, não está precisando? Ele não está necessitando? Gente, nós precisamos nos alegrar com o que se alegra. Não é só nós precisamos abençoar uma pessoa só na hora da necessidade, não, irmão. Sabe, não está precisando. Cara, precisou significa que a gente já negligenciou lá atrás. A gente não ouviu o coração, não viveu comunhão com aquele irmão para saber o que está acontecendo. Se precisou, tem alguma coisa errada. Se o irmão teve que gritar que está precisando, que não tem problema nenhum em gritar que está precisando, irmão, mas já tem uma coisa errada na comunicação da igreja, dos irmãos. Não, vamos se alegrar com aqueles que estão vencendo. Sabe, o irmão tem um comércio lá, vamos comprar no comércio dele. Sem pedir desconto, por favor. Sem pedir desconto, não tem desconto não, vamos comprar aí, porque eu vou me alegrar com a sua alegria. Você está feliz? Está abençoado? Vou te abençoar. E vou deixar uma caixinha para você ainda, irmão. Vou fazer um serviço com você. Agora não. Uma coisa de louco. Os irmãos, na hora que vê que o irmão está fazendo negócio, parece que, eu vou fazer com o outro lá, porque o irmão cobra, nem sabe o preço do irmão. Cobra caro. Não estou lavando roupa suja não, irmão, pelo amor de Deus. É que eu faço umas coisinhas aí, mas não precisa fazer comigo não, tem um monte de cara bom aí. Mas não, irmão, nós precisa olhar para o irmão e falar, eu quero te abençoar de alguma forma, o que eu faço? Eu quero se alegrar, qual que é a sua felicidade? Eu quero compartilhar com você a sua felicidade, cara.
Porque está difícil para mim, então para mim está tão difícil que eu vou me alegrar com a sua alegria. O irmão comprou uma casa nova. Puxa vida, cara, que da hora, cara. O irmão conseguiu um trabalho novo. Uau! Que Deus te abençoe lá. O irmão conseguiu uma casa. Meu, que da hora, vou comprar um vaso de flor para você colocar lá. Eu não posso dar um mouse planejado da aliança, mas eu posso dar um vaso. Porque o mouse é muito caro. Mas é bom, é bom. É caro porque é caro, é nobre. Não é caro porque ele é careiro. Porque é nobre. Compra na Casa Bahia, irmão, se você não está podendo. Mas se alegra. Mas você está entendendo, irmão? O irmão está dando certo. Puxa vida, cara. Uau. Eu estava conversando com um irmão aqui, que é gerente de uma empresa aqui, que ele está vindo nessa igreja. Cara humilde, comprou um carro agora. Eu achava já que ele já tinha alguns carros daquele. Ele falou ontem para mim, pastor, é meu primeiro carro, desde aqui. Alegre. Eu falei, meu, que da hora, porque fiquei contagiado com a alegria dele, cara. É gostoso. Aí nós fomos para Cambuí com o carro, espação atrás assim. Eu falei, meu Deus do céu. O pastor falou assim, vamos comer ou com dele? Eu falei, pastor, vamos com dele, né, velho? Vamos compartilhar a alegria do irmão aí. Carrão gostoso, estiquei a perna lá. No meu carro eu estou dirigindo, tá louco, mano. Ar-condicionado, um frio que estava em Cambuí. Voltamos no ar quente. Eu falei, meu Deus, se fosse meu carro, tá todo mundo assim. Igual o Debi Lloyd, já assistiu o Debi Lloyd? Congelado pro lado assim, ó. Mas está entendendo, galera? Se alegrar com aqueles que estão vencendo. Isso faz parte de... Cara, não, eu só me alegro quando é meu filho que vence, ou minha esposa. Tem gente que não se alegra nem pela esposa. A esposa está vencendo, o cara falou assim, também eu estou te ajudando? Também, se não fosse eu? Também? O irmão está vencendo, o irmão conseguiu montar a loja, ganhar dinheiro, e fala, também? Tinha dinheiro para montar? Também? O pai dele é rico? Também? Começa a colocar os porém, os portanto. Não, gente, se alegra, cara. Se alegra. Pô, o cara está dando certo, gente. Que maravilhoso, cara. Que bom ver isso. O cara é mala, mas daí? O problema é dele. Ele que vai perder. Ele que está errando, não é você, irmão. Se alegre com aqueles que vençam. Amém? Amém. Eu já vou terminar aqui. Tem mais coisa aqui, mas não felizmente, quiser vir, vem à noite. À noite nós continua. Eu vou tentar ser mais breve no início. E no final ele diz, olha, é muito difícil, cara. É muito difícil, fala para vocês, os caras não brincou não para colocar, é pela graça, mas é difícil depois caminhar, mano. Não é difícil, gente? Olha o que ele fala aqui, gente. No 19, amados, nunca procure vingar-se, mas deixam com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. É muito difícil isso, Jesus, pelo amor de Deus. Mas é o coração que nós temos que ter. Essa pessoa que só sabe brigar, pessoa que só sabe discutir, não sabe engolir nada, não sabe passar, porque a pessoa é orgulhosa, mas ela não sabe, tá bom, irmão, você está certo. Ou não, calma aí, depois a gente conversa. Porque não, mas eu preciso me vingar. Eu preciso ser uma pessoa que, não, ele é meu inimigo, eu preciso fazer ele ficar mal. É meu inimigo, eu vou entrar no Instagram dele e vou xingar ele. Eu vou discutir. Tem gente que discute, para de seguir ele no Instagram. Não, essa pessoa não merece. Aí começa a orar contra o irmão ainda, vai uma macumba gospel. Senhor, que o Senhor fulmine, porque eu sou um servo fiel do Senhor. Essa pessoa maligna. Não, irmão. Não é fácil não amar inimigo, não. Não é fácil. Não estou falando que é fácil. Primeiro que nós não deveríamos nem ter inimigo. Mas a pessoa que fez o mal para a gente, sem a gente merecer muitas das vezes, ou porque a gente mereceu, mas a pessoa não foi compreensiva.
que pode acontecer, irmão? Nós estamos aqui, todo ser humano ruim. Essa pessoa, eu odeio ela. Não olho para a cara dela mais. Aí eu vou maltratar ela. Aonde ela pisa no piso. E assim por diante, embora com isso, irmão. Entrega na mão de Deus. A pessoa me fez mal. Cara, eu vi um vídeo, cara. Não sei se tu acha que é antigo esse vídeo. Aquilo ali é difícil. Eu não vou falar que aquele grau ali é um grau de muito entendimento do que Deus fez na vida daquela mulher. Um rapaz matou o filho dela, cara. Eu não sei, eu acho que eu matava o cara. Não tô falando que é difícil, gente. Eu não sei o que é um cara matar meu filho. Eu não sei o que eu faria. Tira essa parte, por favor, aí que não pode falar que pode vai matar uma pessoa. Como vai falar isso aí? Tô zoando. É brincadeira, pode colocar tudo. Tô nem aí, mano. Eu não matava não, gente. Ela olhou para aquele cara e olhou para cara, pegou a cara dele assim. Eu te perdoo. Eu te perdoo porque você fez meu filho. Meu filho não merecia isso não, mas eu te perdoo. E eu desejo que você encontre Jesus. Cara, me arrepiou tudo, cara. Eu falei, meu Deus, que mulher maluca. É difícil, irmão. Olhar para a cara de um assassino e falar uma coisa dessas palavras, assim, abençoando ele. E sabe quem vai amontoar brasas vivas? É Deus. Sabe, essa atitude nós temos que ter. Uma atitude é difícil, irmão. Eu não estou aqui dando... Porque eu consigo fazer isso facilmente. Mas nós temos que propor. Nós temos que desejar desse coração. Porque de matar ainda... mas às vezes não, o irmão pisou no pé e já está bravo. O irmão fez, sei lá, não sei nem dizer, uma coisa mais tola. Não te comentou. Você já está bravo com ele, já está odiando ele. Ai, esse soberbo. Nem crente é, porque a pessoa não cumprimenta os irmãos. Ai, que pessoa ruim, ai, credo. Como pode Deus salvar essa pessoa? Eu duvido, acho que está errada a palavra de Deus, que fala que todos estão salvos pela graça. Deve estar errado. E, cara, eu odeio a pessoa. Não, irmão, nós não podemos odiar ninguém. Amém? No 17 diz assim, ó. Não retribua a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. É isso aí, faça o possível, irmão. Faça o possível para viver em paz com os irmãos. Às vezes por causa de mixaria você está brigando. Por causa sabe, e não é irmão só da igreja, não, é irmão de todo lugar. Por causa de uma coisa, sabe, uma coisa que nem te prejudicou. Mas você só por orgulho é tão grande que você fala, não, mas é meu. É meu. Você tem sobrando para poder cobrir aquela lacuna daquele prejuízo. Mas é meu. E você vai até o fim. Briga. Esse dia amassaram a porta do meu carro lá, cara. Eu falei, irmão, fica em paz, cara. Mas já tinha amassado de um lado, já que foi eu, né? Aí amassaram do outro lado lá, um pouquinho de nada. Eu falei, irmão, porcaria esse carro aí mesmo. Deus está bem, então eu uso muito ele, mas ela está velha. Sabe, eu não sei nem quando ia ficar. Não sei nem fui ver, nem quero ver. Porque se eu for usar para ver, o cara vai ver um monte de coisa lá, vou ficar triste. Mas não, cara. Sabe, está entendendo? Nós precisamos entender uma coisa. As pessoas são muito mais importantes do que o valor monetário. As pessoas são muito mais importantes do que o nosso ego, do que o nosso orgulho, do que está certo. As pessoas são muito mais importantes do que eu ter convicção e colocar minha convicção para todos e que todos têm que ouvir minha convicção e obedecer a ela. As pessoas são muito mais importantes. Ame ao próximo. Amém? Fique de pé aqui em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, irmão. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é um desafio. Mas que o Senhor nos ajude a caminhar. Sabe esse caminho de salvo? Esse caminho de alguém que foi salvo pela graça. Que Ele nos ajude a transformação da nossa mente. Para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus.
Você quer saber qual que é a vontade de Deus na sua vida? É essa a vontade de Deus na sua vida. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, irmão. Não tem mistério nisso. Não tem dificuldade de entender, é essa. Pastor, mas está difícil de ver essa área. Eu compreendo você, compreendo, irmão. Deus te compreende também. Mas o problema não é as dificuldades que nós passamos. O problema é quando nós deixamos de lado aquilo que nós temos que viver. É quando o nosso culto racional está esquecido. Quando nós esquecemos aquilo que Jesus fez por nós. O amor de Deus por nós. Quando nós esquecemos que o preço que foi pago naquela cruz foi muito mais alto do que qualquer coisa. Nós esquecemos disso e passamos a viver como ímpio. E passamos a viver como uma pessoa revoltada. Revoltada pelos irmãos, revoltada pela igreja, revoltada com nós mesmos. Deixa eu dizer para você uma coisa. Esse caminho não é difícil, irmão. Mas Jesus falou que Ele iria, mas Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E Ele está conosco na pessoa do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos guia. Sabe, esses dias, irmão, olha aqui. Esses dias eu estava meio estressado, sabe? Conta para pagar e algumas coisas, muita coisa na cabeça. Eu estava no carro com meus 2 filhos. O menorzinho de 3 anos e o Isaac de 10 anos. E eu parei no cruzamento e um cara da prefeitura parou também, eu vim para cá e ele vim para cá. Só que eu parei de um jeito que ficou um pouco difícil para ele passar. E naquele momento aquele cara me xingou. E naquele momento eu já estava estressado, irmão. Eu olhei para ele e falei, o que foi, irmão? Aí ele, você acha que é lá? Naquele momento o sangue subiu, irmão. Aí eu fiz assim para ele, meu, dá licença, mano. Só que naquele mesmo momento eu não xinguei, não falei palavrão, não falei nada, irmão. Graças a Deus, né? Mas naquele momento, caiu em mim um arrependimento, cara. Porque o carro saiu. Eu falei, mas eu não posso fazer isso, cara. Meu filho estava ali do carro. As pessoas que estavam na van, nem sei quem estava lá que viu aquilo. O Espírito Santo estava comigo. Mas me deu um arrependimento tão grande que na hora eu perdi o chão, tudo se apagou assim. Eu fui embora para casa. Cheguei em casa, chamei meus filhos, chamei minha esposa, contei para eles o que aconteceu e pedi perdão para eles. Falei, filho, o que eu fiz não está certo. Aquele cara ali, Deus ama ele. Ele me xingou, mas Deus continua amando ele. Minha atitude não está correta, eu estava estressado. Eu falei, pastor, cheguei no pastor aqui, falei, pastor, aconteceu isso, cara. Sabe, eu fiquei, eu me arrependi tanto daquela atitude. Não foi algo moralmente, talvez, nos olhos de muitos, foi só uma defesa. Mas me deu um arrependimento tão grande. E eu parei e falei, Senhor, me ajuda com o meu estresse, me ajuda com minhas preocupações. Que eu não posso ficar assim na rua como uma bomba relógio. Sabe, querida, é isso. Perfeita não é não. Mas quando o Espírito Santo se arrependa e seja sensível a Ele, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O meu foco não é a razão, porque aquele cara me xingou primeiro. Eu só fiz assim para ele, dá licença, meu. Não, falei assim, não, desculpa, eu falei assim, vou, não, quer que eu vou? Aí eu falei assim, é verdade, que eu estava parado no trânsito, eu falei, quer que eu vou? Falei para ele assim, quer que eu vou com meu carro não voa, porque tinha os carros na frente. Mas me arrependi tanto disso, cara. Eu não estou dizendo aqui que eu sou quebrantadão, não. Mas deixa Deus tocar no seu coração. Deixa Deus fazer você se arrepender de situações. Deixa Deus tocar no seu íntimo e fazer você lembrar de coisas. Sabe que você tem dificuldade de viver. E hoje é dia, querido, o Espírito Santo ele está aqui. Ele está te visitando hoje. Hoje é dia de Ele te confrontar sim. Mas hoje é dia de Ele fazer você sentir a presença dEle e ver que você está com Ele. E fazer e mostrar que Ele está com você a todo tempo. E mostrar que Ele te ama.
e mostrar, sabe, que nós sim, temos muitas coisas ruins em nós. Mas Ele está falando, deixa a transformação da sua mente. E a transformação da mente vem por meio do toque do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele está aqui. Ele quer tocar em todos nós essa manhã. Senhor, meu Deus e Pai, nos batiza nessa manhã, Senhor, com um batismo de arrependimento. Traz para sobre nós, Senhor, a memória daquilo que nós temos mais dificuldade de viver. Nós não queremos ser conformados com este mundo, Pai. Nós não queremos ser conformados com o nosso achismo, com as nossas convicções seculares. Nós queremos que a tua doutrina, as verdades da Bíblia esteja em nós, esteja sendo como verdade em nossas vidas, para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nos ajude com nossos inimigos, nos ajude com nossos filhos, nos ajude com o nosso cônjuge. Faça um coração obediente a Ti, Senhor. Faça nós ter, Senhor, um coração que entende as nossas falhas, que se alegra com aqueles que se alegram, que fica triste com aqueles que ficam tristes, mas que acima de tudo entenda que é o Senhor que nos governa, é o Senhor que nos faz amar o próximo. Nós não amamos o próximo porque Ele é bom, porque Ele é muito agradável. Nós amamos o próximo porque o Senhor nos amou primeiro. Nós nos amamos, Pai, não porque nós somos bons. Nós nos amamos sim, porque o Senhor tirou nas trevas e colocou nas luzes. E essa luz em nós nos transformou em pessoas boas. E é por isso que nós nos enxergamos como grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus aqui neste lugar. Não é porque nossos olhos corrompidos nos enxergam bem, é porque o Senhor nos transformou em homens bons e mulheres boas. Pai, eu quero abençoar esta manhã toda a família que aqui está, todo o povo que aqui chegou, e dizer que aqui está levantado famílias que vão transformar as suas realidades, que vão transformar os seus filhos, que vão transformar seus ambientes seculares em ambientes aonde será glorificado o nome do Senhor. Pessoas que aonde pisar levará a tua glória junto, Pai. Pessoas que aonde pisar levará a tua palavra, levará os teus princípios e mostrará que o Senhor nos salvou na cruz, que o Senhor nos abençoou e nos calçou para nós irmos e apregoar o Evangelho. A tua palavra diz que quão formoso é os pés daquele que prega a palavra do Evangelho. Muitos de nós não usaremos palavras para pregar, mas usaremos a vida, usaremos nossa família, usaremos os nossos filhos, usaremos nossos recursos, porque um dia o Senhor nos alcançou e mudou a nossa mente, o nosso culto racional. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.